Olá, eu sou Neiva Ribeiro e esse é o Momento Bancário. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre o combate ao assédio moral, combate ao assédio sexual, sobre a Convenção 90 da Organização Internacional do Trabalho, que é uma convenção que o movimento sindical está lutando pela ratificação e que o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional para que seja ratificada e tenha poder de lei no país, que é uma convenção que versa sobre o combate à violência e o assédio no local de trabalho. Vamos falar também sobre o lançamento da nova campanha de combate ao assédio moral e assédio sexual que o sindicato lançou nesse mês de junho. Para fazer esse debate com a gente, essa conversa com a gente tem aqui a Valesca Pincovai, que é secretária de Saúde, e a Érica Oliveira, que é nossa secretária de Comunicação recém-eleita. Oi, Valesca. Oi, Érica. Tudo Oi, bem? Neiva. Olá, Neiva. Oi, pessoal que está vendo a gente. Então, fala um pouco pra gente como que foi esse lançamento, Valesca. A gente fez o lançamento agora no dia 13. Conta um pouco para nós. A gente fez a transmissão ao vivo pelo YouTube, né? Mas talvez nem todo mundo tenha visto. Então, a gente lançou um novo canal de denúncias no dia 13 agora, dia 13 de junho. Nós contamos com a presença da doutora Maria Maeno, que é a nossa médica e assessora de saúde. Contamos com a presença da doutora Luciana Baruch, que é a procuradora, e também da doutora Pamela, que cuida das questões de combate à violência contra a mulher, de assédio sexual. E do nosso Projeto Basta também, né? Isso, do Projeto Basta, que tem no sindicato, que depois a gente vai falar também. E assim, a gente fez um debate bem legal sobre esses temas, né? Tinha bastante convidados de fora, a gente abordou o que a gente vai estar recebendo de denúncia, o que os bancários enfrentam no dia a dia e que eles vão estar podendo contar com esse canal agora, né? A partir do dia 13, a gente já está recebendo bastante denúncia, então esse novo canal pode contar com todo o sigilo, é um canal seguro, é um canal onde a gente vai apurar, diferente dos canais dos bancos, né? A gente tem que frisar bem que é um canal que a pessoa pode confiar, que vai ter apuração, acompanhamento, e a gente vai conseguir ver o resultado disso, né? Então a gente sempre fala, conte com a gente, conte com o sindicato para estar utilizando. É uma ferramenta, mais uma ferramenta para defender os direitos dos trabalhadores. Ô, Érica, no dia do lançamento, teve bastante acesso já no site do sindicato, né? Que ele fica dentro do site do sindicato, né? Como funciona? Exatamente, tem uma página especial dentro da página do sindicato, na verdade um botão, né? Você entra na página do sindicato, na home do sindicato já está lá. Canal de denúncias, você entra lá naquele botão e tem todas as instruções. E no dia do lançamento já era a segunda página mais visitada no site do sindicato. Então assim, foi muito bom fazer um lançamento com bastante barulho, movimento e tal, porque rendeu, né? Atraiu gente, atraiu público e já era a segunda página mais visitada. Então, tem tudo para dar bom e ter bons resultados, né? Vamos pedir pro pessoal colocar a página do sindicato, né? Que é SP Bancário. spbancarios.com.br. Deixa eu falar uma coisa. Você falou da doutora Baruch, né? Isso, ela é auditora do trabalho, né? Ela faz auditoria quando o Ministério, quando os trabalhadores denunciam lá no Ministério Público, né? Isso, ela trabalha já com isso há bastante tempo, ela tem um estudo, né, sobre as denúncias, ela fez acompanhamento de alguns bancos já, então ela tem bastante experiência para estar relatando o que acontece no dia a dia do trabalhador bancário. Tá. Você também falou, Valesca, que já tem bastante gente denunciando, né? Além do site ter sido bastante visitado, já teve bastante denúncias, né, desde que a gente lançou. Você tem os números? Então, a gente já tem hoje 31 denúncias no nosso canal desde o lançamento. São 5 denúncias do Banco do Brasil, 4 do Bradesco, 2 do C6, 4 da Caixa Econômica, 9 do Banco Itaú, 1 do Original e 6 do Santander. Então isso é muito importante, né? Porque quem não conhece o canal do sindicato, como que funciona? É isso que a Valesca falou. As pessoas vão entrar no canal do sindicato pelo site, vão fazer a denúncia maior sigilo. O sindicato vai encaminhar para os dirigentes que acompanham essas bases, nós vamos fazer a investigação, vão apurar essa denúncia, né, Valesca e Érica, vamos começar uma negociação com o banco e vamos cobrar do banco que tome as providências em relação àquela denúncia. E se isso não acontecer, a gente também tem outros métodos de fazer com que a situação se resolva e sempre garantindo com que o trabalhador seja preservado. Porque essa é a principal preocupação do sindicato. E na questão do assédio sexual, a mesma coisa, né? Porque também a gente lançou
uma cartilha de assédio sexual você tem aí, né, Érica? Então, antes de falar da cartilha, é sempre bom fazer um disclaimer, né? Porque no dia do lançamento das cartilhas e do canal, é sempre bom lembrar as pessoas que tudo isso é um processo. Então, assim, antigamente, quando eu entrei no banco, o banco sequer admitia que existia assédio moral no local de trabalho. Assédio sexual, então, nem se falava, né? Então, o avanço de negociação, de mesa, criou-se uma cláusula falando sobre eles nem chamam de assédio moral, né? Eles falam de conflitos no ambiente de trabalho. E agora, na última campanha nacional, a gente teve mais um avanço. Então, assim, o nosso canal também, de uma certa maneira, foi reformulado porque teve avanço na convenção coletiva e a gente aproveitou desse momento para fazer uma atualização, novos materiais, melhorar o canal e tudo mais. E, assim, eles sequer admitiam que existia assédio moral. Hoje em dia, a gente tem uma cláusula forte, consolidada, e com essa história das denúncias de assédio na Caixa Econômica, as negociadoras aproveitaram de um bom momento, melhoraram o nosso acordo coletivo e está escrito explicitamente, né, que tem que combater, está escrito textualmente, né, na nossa convenção coletiva que o assédio sexual precisa ser combatido no local de trabalho. E a gente se aproveitou novamente dessa boa experiência, desse avanço na convenção e criou esse material, que ele, inclusive, a gente fez uma impressão belíssima, vocês vão ver na tela. E a gente também colocou ele no formato online, em PDF, lá no canal de denúncias do sindicato. Depois, lá no final, depois do formulário e tudo mais que você preenche, tem lá tanto o folder de assédio moral, quanto o canal de assédio sexual. Então, assim, isso é um material para ficar à disposição da categoria, para consulta, e a gente espera que as pessoas usem bem, né? Porque ele tá simples, fácil, super bonito, didático e bastante esclarecedor, né? Então, assim, para não restar dúvida, se você tem um mínimo de desconfiança se presenciou ou se foi vítima, a cartilha, de uma maneira muito simples, te esclarece tudo. E aí, assim, a gente fez duas cartilhas, né? A gente fez essa de assédio sexual e fez a de assédio moral, né, Valesca? Folder de assédio moral. Isso, essa de assédio moral fala do adoecimento da categoria, né? Que hoje a categoria sofre com doença mental. E a principal causa da doença mental, infelizmente, é o assédio moral nos locais de trabalho. Então, esse folder, ele aborda essas questões, aborda do que o bancário estiver sentindo, né? Para ele poder se identificar. E mais uma coisa que eu queria falar, Neiva, que o canal de denúncias que a gente lançou, ele o foco da gente principal é o assédio moral e sexual, só que ele recebe todos os tipos de denúncia, né? Então, condições de trabalho, falta de funcionário, terceirização, tudo que o bancário estiver enfrentando no local de trabalho, ele pode contar com esse canal de denúncias também. Tudo que afeta o ambiente de trabalho faz com que o ambiente seja nocivo, né? Ar-condicionado no verão, né? Que exatamente. Recebe muita denúncia, dá para denunciar lá no canal também, né? Então é sempre bom lembrar isso, que não é só, apesar do foco ser o assédio sexual e o assédio moral, que são duas coisas bem importantes, né? No debate que a gente está fazendo, mas ele recebe todo tipo de denúncia, então o bancário pode contar com isso aqui está escrito aqui, ó, veja alguns exemplos: condições inadequadas de ergonomia, desrespeito da jornada de trabalho, desvio de função, sobrecarga de trabalho, desrespeito ao direito de desconexão. Esse é muito importante para quem está em home office, né? Falta de acessibilidade, discriminação, falta de funcionários ou terceirização, assédio sexual, falta de insumos, água potável, sabão, álcool gel, materiais de escritório, ausência de equipamentos profissionais de segurança, ausência ou mau funcionamento do ar-condicionado e por aí vai, né? E aí, mas, olha, aqui tá falando, né, Valesca, quais são as principais reclamações dos bancários que vêm ao Departamento de Saúde do sindicato quando já está adoecido, infelizmente, porque uma coisa que o sindicato também quer evitar, que os bancários não procurem o sindicato e só venham buscar ajuda quando já estejam adoecidos, né? Porque a gente está lançando o canal para que os bancários não fiquem só, não fiquem sentindo esse isolamento, porque quando a gente faz a campanha e também depois a gente vai falar um pouco de mostrar algumas fotos, algumas coisas de atividades, vai mostrar no canal, mas a gente quer mostrar que as pessoas, isso não é um fator isolado, né, Valesca? Não é uma coisa que você está sofrendo, que acontece só com você, é um problema sistêmico, né? Faz parte de como está organizado o trabalho, de como os bancos organizam as metas, como o setor está organizando
tá organizando o trabalho e isso está causando um adoecimento generalizado e a gente quer combater isso, a gente precisa de combater isso. E a gente só combate isso com organização, com provas e levando para as mesas de negociação que isso não é saudável, que isso não é ambientalmente, isso não vai fazer bem para o sistema, né? E que isso vai fazer mal para os trabalhadores e, consequentemente, vai trazer problemas aí para os bancos, porque você afeta políticas públicas, os bancários são os que mais estão adoecidos, nós vamos falar disso num outro programa, de como os bancários são os que mais adoecem de doenças psicológicas, psicossomáticas, né, no INSS, e isso onera todo o sistema, onera a sociedade, né, Valesca? Infelizmente, a cobrança de metas nos bancos hoje é abusiva demais, né? E a gente vem há bastante tempo tentando negociar isso com os bancos, como a Érica colocou aqui, a gente tem a conquista da cláusula de conflitos, a gente conquistou também uma cláusula nova que é para debater essas metas, né? Por que, Neiva? O que chega para a gente? As pessoas, elas acabam entrando nessa questão de bater as metas como se fosse uma coisa normal do dia a dia. Só que a cobrança começa num nível e vai subindo, vai batendo, vai subindo, vai batendo e vai subindo. Não tem um limite disso. E a pessoa vai adoecendo. E ela, infelizmente, ela só vem procurar a gente quando ela está bem ruim mesmo, né? Então, por isso que a gente, até nesse folder que a gente está falando, a gente alerta a pessoa para qualquer tipo de sintoma que ela sinta, que ela está ali no local de trabalho sofrendo, para ela procurar o sindicato, para ela procurar se afastar, para fazer um tratamento, porque enquanto a gente não consegue negociar essa realidade dos bancos hoje, é assim que a gente pode estar auxiliando, né? Tá amparando o trabalhador. E as pessoas entenderem que desrespeito não é normal, né? A gente já fez alguns programas aqui anteriores, a gente fez o Código de Vestimenta do Banco Inter, né? Que ele fez aquela cartilha horrorosa falando como as pessoas deveriam se vestir, deveriam se portar, e a gente só ficou sabendo disso porque os bancários denunciaram. Então, e aí a partir daí o banco tirou a cartilha do site. Algumas questões, recentemente a gente teve aí outras manifestações que a gente tem conhecimento, vai lá no banco, ou tenta negociar, ou faz protesto, ou denuncia para a sociedade. Então, assim, a gente não pode aceitar que desrespeito, que condições que não são dignas de trabalho sejam aceitáveis. Então, a gente tem que questionar. Então, eu quero deixar aqui para vocês aqui o folder. Tem aqui o QR Code, está no site, né, Érica? Sim. É só acessar lá o spbancário.com.br. A gente vai colocar umas imagens agora, vou pedir para o pessoal, vamos ver aqui as imagens das atividades, de várias regionais aqui, vai ter imagens das regionais do Centro, da Paulista, o pessoal foi distribuir. A gente teve notícias que todo mundo gostou, também didática. E se você ainda não recebeu a sua cartilha, entre aqui no site, procura aí o dirigente que faz a sua região. Se você não encontrar também, deixa uma mensagem que nós vamos levar a agenda para vocês. Falando em cartilha, só aproveitar o gancho, pedir para as pessoas, né? Tanto quem receber no seu local de trabalho o material, ou quiser ver lá no site, para fazer o quiz que está na capa, né? Porque assim, eu não sei se é de bom tom eu contar aqui o meu... Mas assim, eu já teve N situações aqui que eu já vi acontecer e infelizmente algumas, inclusive, que já fizeram comigo, né? Eu sou bancária há muito tempo, né? Então já passei por muitas situações. Não é normal que ninguém passe por nenhuma delas nem veja. Então assim, se você viu ou presenciou, é importante alertar para que a gente evite isso e que não aconteça mais no local de trabalho, né? Algumas pessoas vão perguntar por que o sindicato está falando de assédio sexual e assédio moral no mesmo programa. Porque, infelizmente, a maioria das mulheres ainda são vítimas de assédio sexual e, muitas vezes, as duas coisas vêm combinadas, né? Então, a gente tem muitas pesquisas e pesquisas recentes aqui do Instituto Patrícia Galvão, que fez uma pesquisa grande em 2020, mostra que as mulheres ainda, a maioria das mulheres sofreu assédio no local de trabalho. O LinkedIn fez uma pesquisa recente aí com homens e mulheres e pergunta... da percepção de homens e mulheres, 90% confirmam que as mulheres são mais assediadas nos locais de trabalho. 47% dessas mulheres nessa pesquisa disse que já sofreu uma situação de assédio ou alguma situação inconveniente, e quando as mulheres são negras, isso sobe para 52%. Então, a gente precisa de
fortalecer essa pauta, né? E principalmente pelos episódios que a gente viu no último período na Caixa Econômica Federal, por conta da gestão temerária que tinha lá do Pedro Guimarães. Então isso chocou muito a sociedade, né? E a gente está enfrentando esse debate, está fazendo campanha, junto com a FENABAN nós temos lá um programa de combate à violência de gênero, né? Lançamos um programa que é fruto da nossa convenção coletiva, das nossas mesas de negociação. Então tem um programa conjunto lá com a FENABAN, que é o primeiro programa nacional de combate à violência contra a mulher, que nós vamos fazer programas, parcerias com ONGs para falar sobre combate à violência de gênero. Então vai ter programas com a ONG Papo de Homem, com a ONG Maria da Penha, com a Me Too, que fala muito de combate à violência sexual, e a gente está dentro desses programas, que é muito importante para nós. O sindicato é um sindicato que está sempre discutindo isso. A nossa mesa de igualdade e oportunidades, que é uma das mais pioneiras, né, do movimento sindical, está fazendo 23 anos, né? Então é muito importante a gente aprender sobre esse assunto, a gente combater esse assunto, a gente não colocar isso para debaixo do tapete e a gente trazer os homens para o debate, porque infelizmente as mulheres ainda são as mais afetadas. Aqui no finalzinho da cartilha a gente tem as cláusulas, né, que a gente tem uma cláusula de assédio sexual, de combate ao assédio sexual, e a gente tem aqui o que diz essa cláusula. Então a gente vai fazer muita campanha para que a gente possa erradicar esse problema seríssimo da nossa sociedade. E nós estivemos em Brasília, numa audiência pública, para pressionar o Congresso Nacional para que ratifique a Convenção 90, que é uma convenção que fala justamente sobre isso, né? Transformar a Convenção Internacional do Trabalho 90 numa lei que previna e tire protocolos para erradicar a violência e o assédio do local de trabalho. E isso vai beneficiar muito mais as mulheres que são mais vítimas de violência. E a gente também, nessa oportunidade, se solidarizou lá com as deputadas que estão passando por processo também de violência política, porque é uma luta muito grande das mulheres de ocupar os espaços de poder, e quando elas ocupam, mesmo assim, é uma luta muito grande para elas estarem lá juntas. Então, tem lá as deputadas, que são elas, a deputada Érica Cocai, que é bancária lá do Distrito Federal, Juliana Cardoso, aqui de São Paulo, a Sâmia Bonfim, e outras 3 deputadas que estão sendo ameaçadas de perder o mandato lá por conta de declarações do Conselho de Ética. E nós fizemos uma moção aqui no sindicato, a CONTEF fez moção, e o movimento de mulheres no Brasil inteiro está pedindo para que isso esse processo não tenha andamento, porque é um absurdo, né? As mulheres, a gente está assistindo, quem assiste as audiências que passam na TV Brasil vê uma série de absurdos que os deputados falam, não que a gente concorde, né? Mas a gente vê que quando as mulheres querem ocupar os espaços de poder, os homens querem cercear a fala delas, querem fazer o tal do, como é que é, Mary? Mansplaining, interrupting, querem cerceá-las, né? Querem intimidá-las. O poder é masculino, né? O poder político... Como se estivessem dizendo para elas, esse aqui não é lugar de vocês, né? Vocês não são bem-vindas aqui. E você só fala quando eu permito. Exatamente. E vocês vão dizer o que a gente acha que vocês... o que lhes cabe dizer. E a gente não concorda com isso, então todo o nosso apoio aqui, nós aprovamos uma moção de apoio, a CONTEF também, e todo o nosso apoio, viu, deputadas? Nós estaremos juntas nessa luta, porque lugar de mulher é em todos os lugares onde a sociedade precisa. E onde ela quiser. E onde ela quiser. E eu já quero agradecer vocês pelo programa. Vocês querem fazer algum comentário final? Não, queria só acrescentar que as bancárias sofrem muito, né? Assédio no local de trabalho. A gente falando assim, a gente começa a lembrar da famosa roupa de bater meta, né? Que é que a gente enfrenta no dia a dia. Então essas questões são questões muito delicadas, a falta de respeito, por isso que a gente está aqui, por isso que esse programa é tão importante, né? Queria falar para todo mundo usar o nosso canal, aproveitar, como eu disse, é uma ferramenta de defesa do direito dos bancários e das bancárias. O sindicato está inovando mais uma vez e que pode estar sempre contando com a gente, né? Isso aí. Érica?
Só agradecer, poder participar, esclarecer para vocês que esse material ele está impresso, está percorrendo os locais, o sindicato está fazendo visitas nos locais de trabalho com esse material e que a gente sempre pede também para que os bancários nos provoquem a ir a um determinado local, a conversar com um determinado gestor, marcar reuniões nos locais de trabalho também é bom e importante. A gente tem uma agenda de visitas e tudo mais, mas assim, sentiu necessidade, entre em contato com a gente que a gente vai, obviamente, organizar algo nesse aspecto que muitas vezes você precisa ir lá, né? No tete a tete, às vezes dar uma indireta, enfim. Então, agradecer, dizer que esse material está disponível no nosso site e para todo mundo contar com a gente, que a gente está sempre buscando melhorias e avançar passinho por passinho. Já andamos muito, mas ainda tem muita coisa para andar. É isso. Eu agradeço muito a vocês, eu quero parabenizar muito a Valesca pelo trabalho, sei que foi um trabalho muito exaustivo, teve que trabalhar com muitas equipes aqui no sindicato. Parabenizar também a Érica, porque a cartilha ficou muito bonita, viu, Érica? Muito, apesar de ser um tema muito difícil, né? Ela ficou bonita, gostosa de ler, de guardar. Então, parabéns para todo mundo, parabenizem lá as equipes. Obrigada. E vou deixar vocês com um vídeo que é um dos vídeos da nossa campanha de Menos Meta Mais Saúde. Esse programa termina aqui, mas eu convido vocês a assistirem a sequência dele na próxima semana, porque a gente vai voltar com a Valesca e com a Érica para a gente falar de um tema que também tem a ver com tudo isso, que é a campanha que o sindicato lançou também pela Secretaria de Saúde e pela comunicação, que chama Menos Meta Mais Saúde. A gente se vê no próximo programa. Assim, ele foi o pior ser humano, assim, no momento em que eu mais precisava. Eu nunca faltei sem justificativa, sabe? Eu nunca menti sobre produtos, sobre vendas, da forma como ele mesmo me ensinou. Bom, eu entrei na agência como estagiário e depois fiz o CPA e depois de 6 meses eu fui efetivado, né, como agente comercial. E logo em seguida eu atendia no caixa e também comecei a cobrir uma outra pessoa na gerência. Então comecei a fazer essa jornada dupla. Atendi na região central, assim, entreguei maquininhas por toda a região no centro e trabalhando, né, geralmente muitas horas assim fora do meu horário de expedientes, do meu horário de trabalho, tentando atingir essas metas, né, que me motivava muito por conta de uma promessa de promoção que sempre vinha, mas que também nunca se concretizava. Bom, e depois de um tempo, o gerente me deslocou para um outro posto num bairro perto da minha casa, o que me ajudou muito, muito mesmo, porque eu tenho um filho deficiente e isso para mim e para nossa família ajudou bastante, assim, a gente, né, trabalhar mais perto de casa, isso ajudou muito. Bom, continuei entregando minhas metas até que eu tive que fazer uma cirurgia bariátrica. Por conta da ansiedade na agência, eu passei a engordar muito. E eu fiz essa cirurgia nas minhas férias. E ainda peguei 15 dias para não entrar no INSS e também para não prejudicar o meu trabalho. Depois da cirurgia, o gerente me prometeu uma promoção e também prometeu, né, ser compreensivo com os meus horários, né, com a minha situação. Ele sabia do meu filho e também ele sabia que eu entregava as minhas metas. E, bom, foi aí que eu aceitei essa promoção. Foi quando começou um pesadelo em minha vida. Mesmo ele sabendo da minha situação com o meu filho e da minha bariátrica, ele passou a me impedir de ir nas minhas consultas médicas, passou a me fazer exigências assim absurdas, né, de metas, de atender, né, seguros e outras coisas que não estavam relacionadas a mim. Eu estava no caixa, eu comecei a ter diferença no caixa por conta dessa pressão. A maioria das metas eu consegui, a maioria, e as outras eu sempre cheguei bem perto. E aí minha esposa ficou grávida e ele passou a me tratar pior ainda. Ele me mandava para lugares muito longes, tipo 40 quilômetros da minha casa.
mesmo sabendo que eu já estava em tratamento da depressão, que eu desenvolvi a partir das mentiras que ele contava sobre a vaga que eu assumi. E aí ele começou a me assediar no sentido de me perguntar quem ia cuidar do meu filho, quem ia sustentar minha família, sabe? Ele não fazia isso com outras pessoas, sabe? Ele começou a expor meu ponto eletrônico, ele começou a usar da minha vida pessoal para me assediar. E é isso, coisa que ele não fazia com outras pessoas. E aí ele me tratava muito mal. E dizia que tinha respaldo da regional e que eu tinha que fazer o que ele mandasse. Assim, ele foi o pior ser humano, assim, no momento em que eu mais precisava. Eu nunca faltei sem justificativa, sabe? Eu nunca menti sobre produtos, sobre vendas, da forma como ele mesmo me ensinou, porque eu sabia que ele tinha metas muito altas, eu sabia por quê. Eu sempre procurei fazer tudo honestamente. Um dia eu passei muito mal, eu fiquei muito mal e fui para o hospital. E eu sabia que todo aquele estresse era por conta daquela situação. Porque eu poderia estar trabalhando home office, mas o banco não deixou. E o meu gestor, ele continuou cada vez mais desumano. E aí eu percebi que eu não podia mais continuar naquele lugar. No dia 28, eu tomei remédios a mais, eu tomei medicação a mais, eu queria dormir, eu queria esquecer tudo aquilo. E eu fiquei 2 dias internado, desacordado e involuntariamente. Peguei 30 dias de atestado e o banco não marcou a perícia para mim. O RH disse que eu tinha que entrar em contato com o INSS e marcar por conta própria. Disse que era muito fácil, que era online. Aí eu marquei a análise dos documentos, demorou 30 dias e o banco não pagou minha antecipação, cortou minha antecipação, cortou meu VA, cortou tudo. Já tem meses que eu não estou recebendo nada, que minha geladeira está vazia e eu estou contando com a ajuda de amigos para me manter. O que eu posso dizer sobre esse banco é que ele não tem humanidade nenhuma. Toda essa dificuldade que eu passei, todo esse assédio que eu passei e que eu não pude gritar, não pude falar sobre isso, porque eu queria manter a minha situação, manter o meu trabalho, para dar segurança para minha família, para conseguir manter a minha família, manter meu filho. Mas hoje em dia eu vejo que todo esse esforço que eu fiz não resultou em nada.